espalhara pelo condado. Todos os dias, Bola de Neve e Napoleão enviavam formações de pombos com instrução de misturar-se aos animais das granjas vizinhas, contar-lhes a história da Revolução e ensinar-lhes a melodia de Bichos da Inglaterra. Jones passava a maior parte desse tempo no bar Leão Vermelho, queixando-se a quem quisesse ouvi-lo da monstruosa injustiça que sofrera ao ser expulso de sua granja por uma súcia de animais imprestáveis. Os outros granjeiros eram-lhe simpáticos em princípio, mas inicialmente não lhe deram muito ajuda. No fundo, cada um imaginava secretamente alguma forma de tirar vantagem do infortúnio de Jones. Era uma sorte que os proprietários das granjas adjacentes à dos bichos estivessem permanentemente em más relações. Uma delas era uma granja grande, abandonada e antiquada, coberta de mato, com as pastagens cansadas e as cercas caindo. O proprietário, Sr. Pilkington, era um sujeito indolente, granjeiro que passava a maior parte do seu tempo caçando ou pescando conforme a estação. A outra granja, chamada Pinkfield, era menor e mais bem tratada. Seu proprietário era o Sr. Frederick, homem rude e sagaz, permanentemente envolvido em processos na justiça e com a reputação de levar a cabo barganhas muito difíceis. Os dois se hostilizavam tanto que lhes era sumamente difícil chegar a qualquer acordo, mesmo em defesa de seus próprios interesses. Todavia, ambos estavam assustados com a revolução da Granja dos Bichos e desejosos de prevenir que seus próprios animais tomassem maior conhecimento do assunto. De início, acharam graça na ideia de bichos gerirem por si próprios uma granja. O caso todo estaria acabado numa quinzena, diziam. E diziam também que os animais da Granja do Solar, insistiam em chamá-la Granja do Solar, não admitiam o nome o nome Granja dos Bichos, estavam lutando entre si e não tardariam a definir até morrer. Como o tempo passava e os animais evidentemente não definhavam, Frederick e Pilkington mudaram de tom e começaram então a falar nas terríveis perversidades que estavam ocorrendo na Granja dos Bichos. Comentavam que os animais praticavam o canibalismo, torturavam uns aos outros com ferraduras ao rubro e tinham suas fêmeas em comum. Isso era o que adivinha do desrespeito às leis da natureza, diziam Frederico e Pilkington. Entretanto, nunca ninguém acreditou nessas histórias. Boatos de um sítio maravilhoso, de onde haviam sido expulsos os seres humanos e onde os bichos tomavam conta dos próprios negócios, continuavam a circular em formas vagas e desfiguradas, e durante todo aquele ano, uma onda de revolta percorreu a região. Bois que sempre haviam sido tratáveis, repentinamente se tornaram selvagens, as ovelhas derrubavam cercas e comiam o trevo, as vacas davam coices nos baldes, os cavalos de salto refugavam os obstáculos, jogando os cavaleiros do outro lado. Sobretudo, a melodia e mesmo a letra de Bichos da Inglaterra tornavam-se conhecidas em toda parte. Espalhavam-se com espantosa rapidez. Os humanos não podiam conter a raiva ao ouvirem essa canção, embora quisessem encará-la como simplesmente ridícula. Não conseguiam compreender, diziam, que mesmo animais chegassem ao ponto de cantar aquela porcaria. O bicho que fosse apanhado a cantá-la seria chicoteado. Ainda assim, a canção era irreprimível. Os melros cantavam na pousada, nas cercas, as pombas arrulhavam nos olmeiros, e ela aparecia nas marteladas dos ferreiros e no bimbalhar dos sinos das igrejas. Ao ouvirem-na, os seres humanos tremiam secretamente ante aquela mensagem que previa sua desgraça. No início de outubro, quando o trigo já fora colhido, amontoado e em parte até debulhado,
uma revoada de pombos chegou em turbilhão e pousou no pátio da granja dos bichos, presa de grande excitação. Jones e todos os seus homens, mais meia dúzia de outros homens das outras fazendas, haviam penetrado pela porteira das 5 barras e vinham subindo a trilha que conduzia à fazenda. Todos armados de bastões, exceto Jones, que marchava à frente com uma espingarda na mão. Era, evidentemente, uma tentativa de recuperar a granja. Há muito isso era esperado, e os preparativos estavam feitos. Bola de Neve, que estudara um velho livro sobre as campanhas de Júlio César, encontrado na Casa Grande, estava encarregado das operações defensivas. Rapidamente deu suas ordens e em pouco tempo cada animal estava em seu posto. Quando os homens chegaram perto das casas, Bola de Neve lançou o primeiro ataque. Os pombos, em número de 35, voaram por cima dos homens e defecaram no ar sobre eles, enquanto os homens atrapalhavam-se com isso. Os gansos, até então escondidos nas sebes, avançaram e bicaram-lhe as pernas energicamente. Mas isso era apenas uma pequena manobra de escaramuça, destinada a criar confusão, e os homens facilmente espantaram os gansos com os bastões. Então, Bola de Neve lançou sua segunda linha de ataque. Maricota, Benjamin e as ovelhas, com Bola de Neve à frente, arremeteram sobre os homens, marrando, mordendo e escociando-os por todos os lados. Novamente, porém, os homens com os bastões e os coturnos foram mais fortes. E de repente, a um guincho de Bola de Neve, que era um sinal para bater em retirada, todos os bichos volveram à frente e fugiram para dentro do pátio através do portão. Os homens soltaram um brado de triunfo. Viram, tal como haviam imaginado, seus inimigos em fuga e lançaram-se no encalço desordenadamente. Era justamente o que Bola de Neve desejava. Tão logo eles entraram no pátio, os 3 cavalos, as 3 vacas e o restante dos porcos, que estavam emboscados atrás do estábulo, surgiram-lhes de inopino à retaguarda, cortando a retirada. Bola de Neve deu o sinal de carga. Ele próprio correu na direção de Jones. Vendo-o, Jones levantou a arma e atirou. Os projéteis abriram riscos sangrentos no dorso de Bola Neve e uma ovelha caiu morta. Sem titubear um só instante, Bola de Neve lançou seus 100 quilos contra as pernas de Jones. O homem foi jogado sobre um monte de esterco e a arma voou-lhe das mãos. Porém, o espetáculo mais terrível, entre tudo, era Sansão, erguendo-nos nos posteriores e dando manotaços com seus cascos ferrados, feito um garanhão. Logo ao primeiro golpe, atingiu o crânio de um cavalariço, prostrando-o sem vida na lama. Ante isso, vários homens largaram os bastões e tentaram correr. O pânico tomou conta deles, e em poucos momentos os animais os caçavam em volta do pátio. Foram chifrados, batidos, mordidos e atropelados. Não houve bicho da granja que não tirasse desforra, cada um à sua moda. Até o gato, inesperadamente, saltou de um telhado sobre as costas de um peão, cravando-lhe as unhas no pescoço e fazendo o homem dar um berro de dor. Em dado momento, desimpedida a saída, os homens conseguiram fugir do pátio e correram desabaladamente rumo à estrada principal. E assim, poucos minutos após a invasão, batiu em vergonhosa retirada pelo mesmo caminho da vinda, com uma multidão de gansos no seu encalço, bicando-lhe as pernas sem piedade. Todos os homens haviam fugido, exceto um. No pátio, Sansão empurrava com a pata o cavalariço, que jazia de bruços na lama, tentando virá-lo. Mas o rapaz não se mexia. Está morto, disse Sansão penalizado. Eu não queria fazer isso. Esqueci que estava usando ferraduras. Quem acreditará que não fiz de propósito? Nada de sentimentalismo, camarada, gritou Bola de Neve, de cujos ferimentos o sangue jorrava. Guerra é guerra. Ser humano bom, ser humano morto. Eu não desejo tirar a vida de quem quer que seja, nem mesmo de um ser humano, repetiu Sansão com os olhos cheios de lágrimas. Onde está Mimosa? Perguntou alguém. Mimosa realmente havia desaparecido. Por momentos houve grande alarma.
Temeu-se que homens a tivessem ferido ou mesmo a levado com eles. Por fim, foi encontrada em sua própria baia com a cabeça escondida no feno da manjedoura. Havia fugido no momento do tiro da espingarda. E quando voltaram, após encontrá-la, foi para descobrir que o cavalariço, que na verdade havia apenas desmaiado, já voltara a si e desaparecera. Os bichos, então, tornaram a reunir-se, presas da maior excitação, cada qual narrando suas façanhas na batalha com a voz mais alta que conseguia. Uma celebração de improviso realizou-se imediatamente. A bandeira foi hasteada e cantaram bichos da Inglaterra muitas vezes. Depois a ovelha morta recebeu funerais solenes, sendo plantado em seu túmulo um ramo de espinheiro. Ao pé do túmulo, Bola de Neve fez um pequeno discurso, pondo em relevo a necessidade de todos os animais estarem prontos a morrer pela granja dos bichos, se necessário. Os animais decidiram, por unanimidade, criar uma condecoração militar, a Herói Animal Primeira Classe, que foi conferida ali mesmo a Bola de Neve e a Sansão. Consistia numa medalha de bronze, era na realidade bronze dos arreios achados no galpão de ferramentas, para ser usada nos domingos e feriados. Criaram também a Herói Animal Segunda Classe, conferida postumamente à ovelha morta. Houve muita discussão quanto ao nome que seria dado à batalha. Por fim, foi batizada de Batalha do Estábulo, pois fora o lugar onde se armara a emboscada. A espingarda de Jones foi encontrada na lama. Como existisse uma boa quantidade de cartuchos na casa grande, ficou decidido que colocariam a espingarda ao pé do mastro como se fosse uma peça de artilharia e dariam uma salva 2 vezes ao ano, uma no dia 12 de outubro, aniversário da Batalha do Estábulo, e outra no dia 24 de junho, aniversário da Revolução. A Revolução dos Bichos, capítulo 5. Com o passar do inverno, Mimosa tornava-se mais e mais importuna. Todas as manhãs atrasava-se para o trabalho e desculpava-se dizendo que dormira demais. Queixava-se de dores misteriosas, embora gozasse de excelente apetite. A qualquer pretexto, largava o trabalho e ia para o açude, à beira do qual permanecia admirando sua própria imagem refletida nas águas. Corriam também boatos de maior seriedade. Um dia, quando Mimosa entrou no pátio, toda contente, sacudindo a cauda e mascando um talo de feno, Quitéria abordou-a. Mimosa, disse ela, tenho um assunto muito sério para falar. Hoje de manhã, eu a vi olhando por cima da sede que separa a granja vizinha. Do outro lado estava um dos empregados do Sr. Pilkington. Ele, embora eu estivesse longe, tenho quase certeza de que vi isso. Falava com você e fazia festas em seu focinho. O que significa isso, Mimosa? Ele não fez. Eu não estava. Não é verdade. Gritou Mimosa, agitando-se e escarvando a terra. Mimosa, olhe-me nos olhos. Você me dá sua palavra de honra de que o homem não lhe tocou no focinho? Não é verdade, repetiu Mimosa, sem olhar Quitéria de frente. Depois virou-se e galopou para o campo. Quitéria teve uma ideia. Sem dizer nada a ninguém, foi à baia de Mimosa e virou a palha com o casco. Ali estavam escondidos um montinho de torrões de açúcar e vários novelos de fitas de diversas cores. 3 dias mais tarde, Mimosa desapareceu. Durante algumas semanas, ninguém teve notícias de seu paradeiro, até que os pombos trouxeram o informe de que a haviam visto na parte mais afastada da vizinha fazenda, atrelada a uma bonita carroça vermelha e preta, em frente a uma estalagem. Um homem gordo, de rosto vermelho, calças xadrez e tolaina, com todo o tipo de estalajadeiro, dava-lhe pancadinhas no focinho e oferecia-lhe torrões de açúcar.
Seu pelo fora recentemente rasqueteado e ela usava uma fita escarlate no topete. Parecia muito satisfeita, segundo disseram os pombos. Os bichos nunca mais falaram em Mimosa. Em janeiro, o tempo piorou terrivelmente. A terra dura como ferro não permitia o trabalho no campo. Houve muitas reuniões no celeiro grande e os porcos passaram ao planejamento dos trabalhos a serem realizados na estação seguinte. Foi acertado que os porcos, sendo manifestamente mais inteligentes do que os outros animais, decidiriam todas as questões referentes à política agrícola da granja, embora suas decisões devessem ser ratificadas pelo voto da maioria. Essa combinação teria funcionado muito bem, não fossem as disputas entre Bola de Neve e Napoleão. Esses dois discordavam sobre todos os pontos em que a discordância era possível. Se um deles propunha o aumento da área de plantio de cevada, podia-se ter certeza de que o outro proporia uma área maior para o cultivo da aveia. E se um dissesse que tais e tais terrenos eram ótimos para plantar repolhos, o outro diria que não prestavam senão para a mandioca. Cada um tinha seus seguidores e havia debates violentos. Nas reuniões, Bola de Neve frequentemente obtinha a maioria por seus discursos brilhantes. Porém, Napoleão era o melhor na cabala de apoio durante os intervalos. Obtinha êxito especial com as ovelhas. Ultimamente, estas haviam criado o hábito de balir, 4 pernas bom, 2 pernas ruim, em ocasiões próprias ou impróprias, e muitas vezes interrompiam a reunião dessa maneira. Notou-se que mostravam especial disposição de atacar o 4 pernas bom, 2 pernas ruim, justamente quando Bola de Neve chegava a um momento crucial em seus discursos. Bola de Neve estudara atentamente alguns números atrasados da revista O Agricultor e O Criador de Gado, encontrados na Casa Grande, e andava com a cabeça cheia de planos sobre invenções e melhoramentos. Falava com grande conhecimento de causa sobre drenagens, ensilagem, escórias básicas e havia elaborado um complexo esquema segundo o qual os bichos evacuariam diretamente do campo em lugares diferentes cada dia para economizar o trabalho do transporte de esterco. Napoleão não criava projetos próprios, mas dizia com toda a calma que os de Bola de Neve dariam em nada e parecia aguardar sua oportunidade. De todas as divergências, porém, nenhuma foi tão séria como a do moinho de vento. Não muito longe das casas havia uma colina que era o ponto mais alto da granja. Depois de realizar uma pesquisa no solo, Bola de Neve declarou ser o local ideal para a construção de um moinho de vento que poderia acionar um dínamo e suprir de energia elétrica toda a granja. As baias teriam luz elétrica e aquecimento no inverno, haveria força para uma serra circular, para a moagem de cereais, para o corte da beterraba e para um sistema de ordenha elétrica. Os animais nunca tinham sequer ouvido falar dessas coisas, pois a granja era antiquada e sua aparelhagem das mais primitivas, e escutaram boquiabertos Bola de Neve fazer desfilar como por encanto, ante sua imaginação, as figuras dos aparelhos mais espetaculares, máquinas que fariam todo o serviço em seu lugar, enquanto eles iriam aproveitar a folga, pastando ou cultivando a mente por meio da leitura e da conversação. Em poucas semanas, os planos de Bola de Neve para o moinho de vento estavam prontos. Os detalhes mecânicos foram retirados principalmente de 3 livros que haviam pertencido ao Sr. Jones. 1000 coisas úteis para a sua casa, seja seu próprio pedreiro, e eletricidade para principiantes. Bola de Neve utilizou como estúdio um galpão que antes abrigara incubadoras e cujo piso era de madeira lisa, própria para desenhar. Lá permanecia horas a fio, com os livros abertos sob o peso de uma pedra e uma barra de giz entre as 2 pontas do casco, andava rapidamente para lá e para cá, traçando linhas e mais linhas e soltando guinchos de excitação. Gradualmente, os planos se transformaram numa complicada massa de manivelas e engrenagens que cobria quase metade do assoalho e que os outros animais achavam completamente ininteligível, mas impressionante. Pelo menos uma vez por dia, cada um vinha olhar os desenhos de Bola de Neve.
Até as galinhas e os patos apareciam pisando com grande dificuldade para não estragar os discos de giz. Apenas Napoleão permaneceu desinteressado. Havia se declarado contra o moinho de vento desde o início. Um dia, entretanto, chegou inesperadamente para examinar os planos. Caminhou pesadamente em volta do galpão, olhou detidamente para cada detalhe do projeto, farejou uma ou duas vezes, depois deteve-se a contemplá-lo por alguns instantes pelo canto dos olhos. Então, inesperadamente, levantou a pata, urinou sobre os planos e caminhou para fora sem proferir palavra. A granja estava profundamente dividida com respeito ao moinho de vento. Bola de Neve não negava que sua construção resultaria em uma empresa difícil. Seria necessário quebrar pedras e transformá-las em paredes. Depois construir as pás. Haveria necessidade de dínamos e fios. Onde seriam encontrados, Bola de Neve não dizia, mas afirmava que tudo poderia ser feito dentro de um ano. Depois disso, dizia, os bichos economizariam tanta energia que seriam necessários apenas 3 dias de trabalho por semana. Napoleão, por outro lado, argumentava que a grande necessidade do momento era aumentar a produção de alimentos e que morreriam de fome se perdesse tempo com o moinho de vento. Os animais dividiram-se em 2 facções que se alinhavam sob os slogans: vote em Bola de Neve e na semana de 3 dias. E vote em Napoleão e na manjedoura cheia. Benjamin foi o único animal que não aderiu a lado nenhum. Recusava-se a crer tanto em que haveria fartura de alimentos, como em que o moinho de vento economizaria trabalho. Moinho ou não moinho, dizia ele, a vida prosseguiria como sempre fora, ou seja, mal. Além da disputa sobre o moinho de vento, havia o problema da defesa da granja. Eles bem sabiam que, embora os humanos tivessem sido derrotados na Batalha do Estábulo, poderiam fazer outra tentativa, mais reforçada, para retornar à granja e restaurar Jonas. Tinham as melhores razões para tentar, pois a notícia da derrota se espalhara pela região e tornara os animais das granjas vizinhas mais rebeldes do que nunca. Como sempre, Bola de Neve e Napoleão não estavam de acordo. Segundo Napoleão, o que os animais deveriam fazer era conseguir armas de fogo e instruir-se no seu emprego. Bola de Neve achava que deveriam enviar mais e mais pombos e provocar a rebelião entre os bichos das outras granjas. O primeiro argumentava que, se não fossem capazes de defender-se, estavam destinados à submissão. O outro alegava que, fomentando revoluções em toda parte, não teria necessidade de defender-se. Os animais ouviam Napoleão, depois Bola de Neve, e não chegavam à conclusão sobre quem tinha razão. A verdade é que estavam sempre de acordo com aquele que falava no momento. Por fim, chegou o dia em que os planos de Bola de Neve ficaram prontos. Na reunião do domingo seguinte, deveriam ser postos em votação a questão de começar ou não o trabalho do moinho de vento. Quando os animais se reuniram no grande celeiro, Bola de Neve levantou-se e, embora fosse interrompido de vez em quando pelo balido das ovelhas, expôs suas razões em favor da construção do moinho de vento. Depois levantou-se Napoleão para rebater. Disse calmamente que o moinho de vento era uma tolice, que não aconselhava ninguém a votar a favor daquilo. Sentou-se de novo, falara durante 30 segundos, se tanto, e parecia indiferente ao resultado. Ante isso, Bola de Neve pôs-se de pé outra vez, calou a grito as ovelhas que começavam a balir de novo e irrompeu num candente apelo em favor do moinho de vento. Até então, os bichos estavam quase igualmente divididos em suas simpatias, mas num instante de eloquência, Bola de Neve arrastou a todos. Com sentenças ardentes, pintou um quadro de como poderia ser a granja dos bichos quando o trabalho sórdido fosse sacudido de sobre os ombros de todos. Sua imaginação ia agora além de moinhos de cereais e cortadores de nabos. A eletricidade, disse ele, poderia movimentar debulhadoras, arados, grades, rolos compressores, ceifeiras e atadeiras, além de fornecer a cada baia sua própria luz, água quente e fria e um aquecedor elétrico. Quando parou de falar,
Não havia dúvidas quanto ao resultado da votação. Porém, exatamente nesse momento, Napoleão levantou-se e, dando uma estranha olhadela de viés para a bola de neve, soltou um guincho estridente que ninguém ouvira antes. Ouviu-se um terrível ladrido lá fora e 9 cães enormes, usando poleiras tachonadas com bronze, entraram latindo no celeiro. Jogaram-se sobre Bola de Neve, que saltou do lugar onde estava, mal a tempo de escapar àquelas presas. Num instante, saiu porta fora com os cães em seu encalço. Espantados e aterrorizados demais para falar, os bichos amontoaram-se na porta para observar a caçada. Bola de Neve corria pelo campo em direção à estrada, como só um porco sabe correr, mas os cachorros se aproximavam. De repente ele caiu e pareceu que o apanhariam, mas levantou-se outra vez e correu como um desesperado. Já os cães o alcançavam de novo. Um deles quase fechou as mandíbulas no rabicho de Bola de Neve, que o sacudiu bem na hora. Aí fez